E aí depois a gente vem com Ovelhas Negras, que é o último livro do Caio publicado em vida. E ele escreveu esse livro como um apanhado, assim, né? Ele já tinha o diagnóstico de AIDS, ele teria pouco tempo de vida, porque naquela época ter AIDS era uma condenação de morte mesmo. Ele reuniu esses livros, esses contos que foram proibidos ou por algum motivo ele não publicou, enfim, no decorrer da década de 60, década de 80 ou 90, década de 90 também. Então são contos assim obscuros, né, dentro dessa noção, aqueles que foram engavetados e que vêm com esse lugar que é um lugar mesmo sombrio, talvez. E ele é dividido, é um livro muito interessante porque, na verdade, eu conheci o Caio Fernando Abreu por esse livro. Eu tinha um paquera, assim, na faculdade, e eu sempre, sei lá, né, esse lugar de gay que não podia viver, tipo, um namoro bonitinho na faculdade, coisas assim. E eu tinha um sonho de, sei lá, um dia poder viver isso, né? Em relações heterossexuais é muito comum ter casais em faculdade, mas enquanto na realidade homossexual, não sei como isso está hoje em dia, mas na minha época de faculdade isso também não era tão comum. E aí tinha esse garoto que era um garoto muito rico culturalmente, e ele conhecia o Caio e já lia, e aí ele me prestou o Ovelhas Negras numa edição de bolso. Eu li e ele me obrigou a ler em um dia, tipo, tinha que devolver para ele no outro dia. Então eu passei a madrugada lendo e, nossa, assim, foi extremamente espantoso para mim a literatura do Caio, né? Esse primeiro encontro, porque ele conseguia dizer aquilo de um modo tão bonito, mas era de um vômito também, era de uma coisa assim muito ruim, assim, como se ele transpassasse tudo que tem dentro dele, assim, de bom e de ruim. E a gente sentisse isso, né? E isso conversasse com a gente também, com isso que a gente tem de pior e de bom, porque ao mesmo tempo que é esse vômito e que é asqueroso e tudo mais, mas é muito bem escrito, é muito poético. E foi isso que eu senti na leitura desse livro. Então eu fiquei sempre muito surpreso. E para além disso, a própria questão da homossexualidade, que está por aqui também, e que, como gay, eu não via muito, assim, por onde eu lia, pelas coisas que eu lia, eu não tinha muito isso, esse acesso. Então o Caio, ele foi aquele alguém que mostrou para mim, talvez, o proibido das coisas, né? E é um livro que ele é dividido em 3 partes. Ele tem a ver com o livro das mutações, que, se eu não me engano, é um livro chinês. Então, tem os 3 elementos da água, do fogo e da montanha. E aí ele perpassa por tudo isso, né? A primeira parte, ela representa, o céu, né? Que caracteriza a força, a criatividade, então é um Caio mais novo. A água, que indica perigo e a necessidade de ser forte para enfrentar adversidades. E a montanha, né? Que é identificada pela imobilidade de alteração, que também indica a necessidade de parar a fim de alcançar a tranquilidade. E aí a gente sente, né, porque a primeira parte é um Caio meio adolescente, se descobrindo. A segunda parte já é um Caio muito depressivo, porque aqui na segunda parte tem a parte dos diários dele. Ele chegou a viajar para a Europa para tentar a vida, né, ele bem que fugiu do Brasil por causa da ditadura. E na Europa ele passou muita necessidade, um clima muito cinzento, ele tinha que lavar prato, ele tinha que ser... que é pintado nu, né? Então ele sentia muita fome, não tinha dinheiro para nada. Então foi um lugar de abandono e ao mesmo tempo de muita melancolia. Então a gente sente muito essa coisa da tristeza mesmo. E ele usava muito com referência a Silvia Plath, por exemplo, que é uma autora que cometeu suicídio, né? Que tinha depressão. E aí ele cita ela dentro do diário dele, enfim. Então é um momento muito melancólico, de muita frustração, porque ele tem que voltar para o Brasil, e aí ele queria ir para a Ásia para viver aquela coisa hippie, né, oriental, da religião, enfim, transcendental, mas ele acaba voltando para o Brasil, e eu acho que aí fica muito forte nele, isso foi na década de 70, muito essa coisa do estrangeiro mesmo, porque ele foge do Brasil
porque ele não se identifica com esse lugar autoritário, de imposição. E aí, na Europa, ele é um estrangeiro, ele é um imigrante, então ele é excluído e maltratado e não consegue viver ali. E aí ele volta para um Brasil totalmente modificado, porque ele herda muito uma riqueza cultural a partir desse exterior, né? Então ele volta para um Brasil que é um Brasil muito retrógrado, né? Até hoje a gente vê o Brasil como muito retrógrado e ele está aí, né? Com um pensamento do profundo, de questionar o próprio espírito e num contexto social que não tem muito espaço para isso. Então, enfim, a segunda parte é dessa vibe. E a terceira e última parte, que é a parte que me encanta muito, assim, que é a parte final, né? Esse livro, ele é uma declaração mesmo, no sentido de uma herança, porque o Caio, ele sabe que vai morrer, e então ele quis pegar e fazer esse trabalho justamente para deixar para que ninguém mais fosse mexer na obra dele, para publicar aleatoriamente, então ele quis organizar isso antes de falecer. E aí a gente vem com o último conto desse livro, que é o Depois de Agosto, que é um conto, assim, lindo demais. É o último conto dele escrito, se eu não me engano. E esse livro também ele tem essa coisa meio autobiográfica, porque a cada entrada de conto ele escreve um pouquinho do momento que ele estava, e do que ele pensou a respeito, ou do que ele tentou fazer. E aí, nesse Depois de Agosto, ele diz assim que é um conto que está muito dentro dele, que ele está digerindo, que ele não tem palavras assim para dizer o que aquilo queria dizer. Mas é tão nítido para a gente, né, por conhecendo aquele momento da vida dele. Eu acho que foi em 95 que ele escreveu esse conto, ele faleceu em 96, e é um conto em que é um cara que tem AIDS e que está se deparando com essa realidade de aidético. E eu falo aidético porque era muito isso, né, aqui nesse período. E ele encontra o amor, né? Ele se depara com um outro que toca ele, e aí ele sente todas as emoções disso, dessa possibilidade, mas ao mesmo tempo ele tem a AIDS, e como assim, apesar de tudo, do medo, né, terrível, ele ainda tem o medo do amor, né, que se mistura diante disso tudo. E aí, pensando na literatura do Caio, sempre tem essa coisa, assim, desse amor que não acontece, desse encontro que não ocorre. E não deixa de ser diferente, assim, apesar de se deparar com esse outro que tem AIDS também, né? Ele descobre que no conto são os dois têm AIDS, e daí poderiam estar juntos, talvez, mais tranquilamente. Mas alguma coisa é mais forte que isso, né? E, enfim, eu li um artigo bem legal sobre Ovelhas Negras, transgressão, violência e sofrimento, né? Que é muito o que o Caio L. é, esse ser transgressor, mas ao mesmo tempo é muito à mercê de uma violência do Estado, violência consigo mesmo, né? Violência moral, psicológica e simbólica, e de um sofrimento, né? Que acaba sendo o lugar que vem para ele, a coisa que vem para ele é muito do sofrimento. Ela fala sobre essa relação homoafetiva, sobre a ameaça da doença, sinalizando que a experiência do prazer e do amor, embora não possa ter continuidade pela ação agressiva do vírus, né, singulariza os sujeitos que não se deixam abalar pelo medo da morte. Então, existe esse Caio que sabe que vai morrer, mas ele sabe da necessidade do toque do outro, né? Pelas ovelhas negras que podem contaminar suas vidas. Porque para além de uma morte em decorrência de um fato, existe uma outra morte, que é a morte de si, né? De se proibir, né? De poder viver o que dá para viver, né? Diante da morte que é inevitável. É doloroso morrer, mas também é violento viver, quando o vírus toma conta do corpo, e uma violência simbólica que se impõe aos sujeitos contaminados. Enfim, é isso. Caio Fernando Abreu é um dos meus autores preferidos da vida, e foi alguém que me gerou como leitor também. Eu acho que a verdade dele é uma verdade muito tocante e muito necessária, assim. E é uma verdade que a gente não tem que ter medo de se deparar, assim, né? Ele não teve, apesar de que o final dele não foi um final feliz,
mas o que ele deixou foi muito importante para a gente poder construir o nosso final, talvez de outro jeito, mas pelo menos se deparar com isso e não ficar alone de si, enfim. É isso, enfim, tchau.